Café Brothers, episódio 149. É isso mesmo, são 149 semanas no ar. E hoje eu tô com ela aqui, Daniele Santana Gomes, casada, e ela tem alguns nomes que ela usa, que é o codinomes. O primeiro delas é o Dane-se, e depois ela criou um personagem chamado Coach Irônica. Ela também é formada em artes visuais pela UFMS e também é artista plástica. Seja muito bem-vinda ao Café Brothers. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E antes da gente começar, quero agradecer a todos os nossos parceiros aqui que fazem esses episódios acontecer. Agradecer a galera da Sereno Telecomunicações, a eForte Incorporadora, SM Instituto Médico e também o pessoal lá da Canex. E mandar um abraço especial também para a galera da Anjos Colchões. Bora lá? Dani, seguinte, cara. A gente estava acompanhando você nas redes sociais, né? E eu falei, vou mandar uma mensagem para ela. Quem sabe a Coach Irônica consegue agendar na agenda dela muito concorrido, né? Por vários lugares simultâneos dentro da sua cabeça. Verdade. E fisicamente que você faz coisa pra caramba também lá em Campo Grande, Bastante. né? Olha, devo admitir que foi muito complicado achar um espaço na minha agenda. Dani, deixa eu te perguntar o seguinte, quando que começou esse personagem Coach Irônica? Olha, ele aflorou agora, né? Ele resolveu sair do armário agora, nesse momento. Mas ele iniciou há muito tempo atrás, quando eu ainda era criança, e passei por diversas situações. Vamos colocar assim, hoje a gente entende por cancelamento, mas na época seria algo do tipo perseguição, inveja, Sim. né? Aqueles coleguinhas que fazem um tipo de bullying, só que o bullying comigo era um pouco estranho. Era o bullying porque eu era bonita, porque eu era inteligente, né? Era uma certa inveja. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, tacaram um fogo de artifício na minha cara durante um concurso de beleza. Sim. Queria estar com sua beleza no fogo. Era o namorado de uma das concorrentes. E o mais louco foi que os fogos passaram assim, e eu notei que estava vindo alguma coisa, e aí eu parei, fiz a pose e ganhei o concurso ainda na época. E foi, né? Enfim. Então passei por diversas situações, depois eu vou para a faculdade, curso artes visuais na UFMS, na época tinha uma página chamada Segredos do UFMS, na época eu dei entrevista não só para o SBT, mas também para o Top Media News, falando de como que era a situação de ser perseguida, de ser chamada de a loira louca do violão rosa, né? Então incomodava muito, né, os réis mortais daqueles corredores centrais, né, da UFMS, o fato de eu pegar meu violão e cantar sozinha. Não sei se eles me achavam realmente louca, ou se eles tinham vontade de fazer isso e não tinham coragem, né? Mas pode ser também. Pode ser. E o mais louco de tudo é quem diria que mídias essas que posteriormente iriam fazer justamente o que estavam acusando os outros fazerem comigo e me acusar, né? Mas isso aí a gente vai contando depois. Ao longo da conversa. Mas antes da Coach Irônica, você também criou não sei se é um outro personagem, o Dane-se. Dane-se, na verdade, é meu nome artístico, né? O Dane-se veio dessa ruptura de rótulos, né? Então, eu quebro os rótulos da sociedade, que a sociedade te impõe, nos impõe, né? Enquanto seres humanos. Então, sempre tem alguém tentando apontar alguma coisa em você. Então, quando você fala Dane-se, você está falando assim para a sociedade, olha, você disse isso de mim, ok, eu pego para mim, mas eu não assumo o que você quer que eu assuma, né? Você faz assim, você pega, analisa o que é bom, retém o que é bom, o que não é bom você descarta. Exatamente, mas uma coisa que eu deixo sempre claro é pra gente não cair naquela falácia do que você fala sobre mim, na verdade é mais de você. Nem sempre, às vezes você é chato mesmo, às vezes você é irritante mesmo. Então você tem que separar o joio do trigo, até para você evoluir. Porque se você se acha superior sobre qualquer tipo de crítica, você não evolui, né? Hoje a gente vê muito aquela frase assim, ai, não quero escutar crítica construtiva de quem não construiu nada. Mas talvez quem te deu a crítica acha que você não construiu nada. E aí? Né? Então eu fui percebendo ao longo do tempo que a gente vai descobrindo tantas incertezas e a gente vai abandonando muitas certezas ao longo do caminho. Mas o que eu achei muito legal da Coach Irônica, que tava rolando meu feed lá, foi até no TikTok. E aí você tava falando das pessoas os dublê de rico da capital.
E eu, tipo assim, achei que era só no interior que tinha isso, aqui no Mato Grosso do Sul. Que a gente vê que, tipo, a pessoa tá vivendo um lifestyle que não é dela, aquilo, né? Uma vida que não é real. E isso não se sustenta por muito tempo, né? Até eu pego um ditado que eu ouvi há um tempo atrás, que existem 3 coisas que não se escondem por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Uma hora aparece. Mas como você tirou vamos dizer, esse tino para identificar essas pessoas que são os dublê de rico? Olha, na verdade, talvez eu até possa ter sido uma, a gente nunca sabe, né? Então, assim, na verdade, Campo Grande, especificamente, é considerada, né, nacionalmente a capital do dublê de rico. Sério? Sim, isso tem matérias a nível nacional, por conta do comportamento cultural. Eu costumo até dizer que esse dublê de rico seria um novo transtorno de personalidade, né? Eu estudo psicologia, então eu costumo analisar isso. Uma coisa que é importante frisar é que o dublê de rico não é somente a pessoa que adota muitas vezes um estilo de vida diferente do que ela realmente tem. Porque isso, querendo ou não, dependendo do grupo que você tá, ou do clube social que você participa, às vezes você vai aumentar um pouquinho. Ou, sabe aquela coisa da mentira social? Sim. Ela é importante. Nem sempre você vai olhar para aquela pessoa que tá feia e você vai falar que você tá feio. Você vai falar, não, você tá bonito, tá top, tá sensacional, né? Por quê? Porque é uma mentira social. Às vezes a verdade, ela pode ser inconveniente. Então, eu encaro o dublê de rico, sim, dentro dessa perspectiva de que é aquela pessoa que vive uma realidade que ela não tem, com dinheiro que ela não tem. Então, assim, aquele carro parcelado em 70 vezes, né? Já até falaram pra mim, irmão, mas a pessoa tem um nome pra parcelar essa ideia. Não sabe, às vezes ela parcelou no nome do primo, né? Então, a questão é, o nível que esta pessoa adota de uma vida que ela não pode ter é o que ela prejudica, porque às vezes não é só ela, né? Então, o cunho daquilo que é tratado na página Coach Irônica não é somente a pessoa que vive um estilo de vida que não é o que ela pode ter, porque isso aí é a decisão dela. Se ela quer viver uma vida de loucura, viver em Nárnia, é a opção dela, né? A gente vê aí casos bizarros aí ao longo do mundo e pessoas até acreditando que é um cachorro. Ok, ela é feliz desse jeito. Agora, a partir do momento que isso impacta na vida de outras pessoas, e aí a gente tá falando de golpes, enganação, crimes reais, aí a gente tem que realmente olhar e questionar e criticar e denunciar para que essas pessoas, além de caírem em si, os seus, né, as suas vítimas também percebam que isso não tá certo. Porque assim, a Coach Irônica, pelo que eu percebi, ela, além de ser um personagem, ela vem com uma proposta sarcástica, né, com um humor ácido ali, para denunciar essa galera que nem diz o Chorão do Charlie Brown, o saudoso Chorão. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Exatamente. E aí como que você foi... e os seus vídeos você nunca fala nome, né? São pseudônimos. São pseudônimos. E como é que é o lance ali dessa galera que faz a network ali? Vai no aeroporto, vai no restaurante caro, depois vai numa academia. Como que é esse lance aí? Então, esse lifestyle, na verdade, ele é construído, né? Na minha percepção, uma análise antropológica, vamos colocar assim, ao longo da história, nós fomos construindo esses costumes, né? E esse costume, né, já puxando para o lado do coach irônica, ele veio com o surgimento dos coaches. Por quê? Porque o coach não é aquele cara empresário de sucesso que te ensina a ganhar dinheiro. Ele é um cara que te ensina a ganhar dinheiro. Aliás, ele é o profissional que te ensina como ficar rico sem ser rico. Sem ser rico. Então, na verdade, ele ganhou dinheiro com aquele curso, né? Então, ele não teve aquela empresa, aquele sucesso, ele vai te ensinar como funciona a empresa. Não, ele de curso de como ficar rico. Mas ele ficou rico vendendo o curso. Então, acaba sendo até uma coisa meio irônica. Irônica e antagônica. E antagônica. Então, o coach irônica não veio só para criticar ou atacar os clubes. O coaching é uma metodologia. O coaching é um processo legal. O problema são as pessoas, as figurinhas, né? Que corriqueiramente estão enganando outras pessoas, estão praticando literalmente estelionato, né? E pega essas pessoas com a cabeça mais frágil, que carecem de conhecimento, e falam para elas assim: olha, você não precisa fazer uma faculdade, né? Hoje, faculdade não dá dinheiro.
E assim, isso é um neologismo tão grande, ou seja, inventado, que as pessoas não percebem que, de fato, a universidade ela não é feita para ganhar dinheiro, ela é feita para você se formar. Ela é uma educação com uma formação mais aprofundada em determinado tempo em determinado tema que você se identifica ou não. Então, por exemplo, quando eu me formei em artes visuais, eu nem gostava mais de artes visuais, porque a imagem que eu tinha de artes visuais é aquela coisa do desenho mimeografado, de colorir, então eu odiava, eu detestava. Mas eu buscava estabilidade. Então, eu fiz a faculdade de artes visuais licenciatura para prestar concurso. Tanto é que antes de me formar, eu já passei no concurso. Em 2010, bem antes de me formar, eu tinha se identificada com altas habilidades de superdotação. Então, nas áreas linguísticas, artísticas, a criatividade, tudo que envolve criatividade, eu era muito boa. Na verdade, tudo que eu pego para fazer, eu faço muito bem feito, né? Eu tenho o hiperfoco, eu fico estudando aquilo até ficar muito boa. Então, o Coach Irônica não é só ataques, né, a coaches, mas é para que as pessoas identifiquem essas ironias, identifiquem o falso coach, porque coach é treinador em inglês, surgiu nos Estados Unidos, né? Mas as pessoas se apropriando do termo, fazendo um curso de um final de semana, sem se aprofundar realmente, eles acabam mais prejudicando as pessoas do que ajudando. Por exemplo, é legal o curso de impacto? É maravilhoso, o curso de alto impacto é incrível, porém, se não for feito da forma que tem que ser feita, ele pode ocasionar muitos problemas. Problemas, às vezes, né, que a gente nem consegue mais resolver, nem na terapia, então, às vezes pode ser... Acaba desencadeando outras coisas. Exatamente. Então não é um ataque, mas é fazer as pessoas refletirem, analisarem, né? Porque eu falo até durante as eleições, a gente teve o coach, né, que se candidatou, não vou colocar o nome, mas todo mundo sabe quem que é, pra não engajar ele, né? Mas as pessoas falam, não, mas ele é incrível, ele sabia debater e todo mundo se perdia. Não era ele que era incrível no debate, eram as pessoas que o entrevistavam que não estavam preparadas para entrevistá-lo. Exatamente. Os caras, assim, não tinham uma réplica, tréplica, não tinha nada. Você vê que eles ficavam perdidos, totalmente embaraçados. A cultura linguística dele é totalmente diferente, é uma linguagem atual, e é aquela coisa do falo muita coisa, mas não falo nada. Então você não tem como debater com uma pessoa dessa. Eu até brinco às vezes com os meus alunos de oratória. Você quer quebrar esse cara, né? O M? Você quer quebrar esse cara? É simples. Toque em assuntos que ele não está preparado, ele não foi preparado. Todo mundo queria tocar em assunto polêmico. Pô, esse cara deve ter se preparado semanas, meses, anos para responder as perguntas que todo mundo já esperava que ele fosse responder. Porque no fim das contas, ninguém quer saber se o cara cometeu crime ou não. O público, a massa não está interessada nisso. Não. A massa se importa com a sua vida pessoal, ou seja, aquilo que gera realmente curiosidade. O pseudônimo foi isso. O pseudônimo não é porque eu tenho medo de processo, porque eles se processam do mesmo jeito, né? Quem me ataca vai atacar de qualquer forma. Mas é porque se eu coloco o nome tal qual ele é, da empresa, de alguma coisa a ser denunciado, as pessoas que passaram algum problema não vão me trazer essas denúncias, porque o nome vai estar ali. E aí elas vão se expor também. Então, e acaba que não gera curiosidade também, né? Eu já entrego de mão cheia. Tem muito comentário lá nos meus vídeos assim, eu não faço ideia de quem que é, mas eu tô adorando. Porque o que importa é a história, não é os personagens. Não é da minha conta, mas eu gostaria de saber. As pessoas me mandam lá assim pra você. E também gostaria de perguntar para você teve um tempo que você lecionou, deu aula. Sim, 2017, comecei em 2017. E assim, eu vejo que esse lance aí do professor, ele perdeu o valor, né, cara? Totalmente. Como que você, na época lá, você dava aula e tal, você tinha um propósito, a galera que você dava aula aqui, eles tinham uma admiração, um respeito, como que era a sua relação quando você era professor? Cara, a minha relação com meus alunos sempre foi muito boa. Até hoje eu recebo alunos falando, professora, volta, porque em 2020 eu saí, né? Só que em 2017, quando eu entro na educação, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu recebi uma ligação da professora que era antes de eu entrar, que inclusive assinava meus estágios na época da faculdade. Ela não passou no concurso e eu passei. E aí ela pediu pra mim sair da escola. Não quero que saia daqui porque você vai tirar minha vaga. Então já começou a perseguição ali. Eu, na época, não que eu não me considere linda, maravilhosa hoje, mas na época eu era atleta, eu tinha um corpo escultural, então... Você tem um histórico de atleta. Exatamente. Então, em razão disso, eu destoava, querendo ou não. Então, não ser hipócrita, eu era focada. E isso foge da maior parte dos professores, porque os professores, primeiro, eles têm uma jornada
absurda de trabalho, Absurdo, né? não tem muito tempo para se cuidar, não. Então, assim, eu era uma rara exceção. Realmente era muito puxado. Eu dava aula 2 turnos, eu malhava na hora do almoço, eu tinha 15 minutos para almoçar, então é só quem realmente tinha um foco naquilo. Eu cheguei até a competir em 2018. Então, eu já destoava, eu já tinha pensamentos diferentes, mas a forma que colocam muitas vezes, até na mídia ou ali, né, na época da Secretaria de Educação, é como se eu fosse uma pessoa totalmente louca, diferente de tudo. Realmente eu era, mas eu ainda não tinha colocado isso para fora. Então, se eu fizesse uma atividade diferente, já era um motivo para Um escândalo. um escândalo. Assim, se escandalizava assim, era toda semana indo na coordenação, e o mais bizarro era que o meu planejamento era o mais elogiado da CEMED inteira. Então, assim, aí vinha a equipe técnica e falava, não, mas o planejamento dela tá incrível. Ah, mas é porque isso não pode. Não pode sim, tá de acordo com o currículo. Então, eram pessoas inaptas, né, coordenação, direção. A diretora não sabia nem o projeto político-pedagógico da escola. Então, como que ela poderia avaliar aquilo que eu estava colocando? Então, infelizmente, da mesma forma que nós temos professores muito capacitados e que sabem o que estão fazendo, que fazem formação continuada, nós temos pessoas arcaicas que não querem estudar e que estão engessando a educação. Com certeza. Então, é isso que eu sentia, era um espaço engessado. Não era a educação em si, não eram os alunos, porque realmente a escola virou basicamente um cemitério de ideias. É ali que as ideias morrem. Você pergunta para o aluno, o que você quer ser quando crescer? Médico, advogado ou, sei lá, administrador. Né? Não tem, as pessoas não fogem do habitual, né? Eu detestava dar aula dentro da sala de aula, porque nem o professor aguenta ficar dentro da sala de aula. Imagina um aluno que é criança, que vive, né, cheio de estímulo visual e pra lá, pra cá. Então, assim, eu tirava as crianças da sala de aula. Isso já era um problema, porque vai ter uma palestra na instituição tal. Isso que não, as crianças não vão, elas vão continuar na aula. Eu dava aula de pintura ao ar livre para as crianças. Eu simulava o que aconteceu ao longo da história. Se eu não utilizasse um livro, né, que era o livro lá indicado no currículo escolar. Não, mas por que você não está usando um livro? Porque eu sei a matéria. Mas como é que você sabe a matéria? Como é que você lembra? Então, assim, você não pode saber o conteúdo. E existe, claro, um contexto, porque, assim, existiam professores homens, né, ou professores mais velhos, ou professoras mais velhas, que não tinham esse problema, faziam coisa muito pior. Xingavam o aluno, tratavam de forma, assim, absurda, não respeitavam a individualidade. Tinha aluno que, às vezes, ia trabalhar, chegava e estava cansado na escola. Então, existiam muitas realidades ali, né? E esses professores não eram atacados da mesma forma que eu, e eu entendo por quê. Eu entendo porque eu era diferente, eu destoava em vários aspectos. Então, eu entendia, sim, o porquê que isso acontecia, mas eu via isso como um atraso, né, dentro da educação. Então, o professor não é respeitado, os pais praticamente mandam na escola, né, a figura do professor, ela perdeu essa figura de autoridade. Exatamente. Então, eu fui desrespeitada muitas vezes dentro da sala de aula, dentro da sala de diretora, a diretora ficava muda, né? Então, assim, e aí, tanto que em 2017 estoura a bomba, né, da professora gordofóbica por conta de um post que eu fiz no Facebook falando que a obesidade é doença, e eu não acho bonito. E não acho até hoje, para quem perguntar. E é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque a gente vê lá os alunos terminam de comer um lanche muitas vezes com alto índice de carboidrato, chega lá na aula, tá caindo de sono, porque daí pico de glicemia, né? Exatamente. E aí você vai trazer essas situações que tá na LDB, né? Na LDB, lá no segundo parágrafo, na página 274, não vou esquecer. Deve-se criticar o tema obesidade de forma crítica, de forma séria, e dentro da comunidade escolar. O que é comunidade escolar? Direção, coordenação, pais, alunos. Então, eu estava, na verdade, seguindo o currículo, né? E por que isso virou um grande problema? Porque eu era testemunha de desvio de verba de merenda escolar, e a jornalista que começou tudo isso na época, né, que ela até colocou lá na temática, professora chama gordinho, fala que todo gordinho é feio, doente e causa ira. O que as pessoas interpretaram? Que eu tinha falado isso para algum aluno.
Até hoje as pessoas acham. Isso nunca aconteceu, pode morrer de procurar. Agora, o que aconteceu? Tinha denúncias lá na CEMED? Tinha. Quais eram as denúncias? Hoje a professora estava muito bonita na aula e meu filho não prestou atenção na matéria. Eu tenho isso registrado. É público o documento. Só no Brasil mesmo, né? É só no Brasil, realmente eu nunca vi isso em outro lugar, né? Então, assim, claro, o professor tem que ter um decoro, o professor, etc. Então, assim, questão de roupa virava um problema. Então, se eu usasse uma leg, uma camiseta que era a mesma leg, a mesma camiseta que o do professor usava, eu não poderia usar. Porque eu era magro, porque eu era atlética, eu não sei, né? E aí todo mundo que denunciava depois voltava atrás. E assim foi. Aí depois saiu outra polêmica. A professora expõe a aluna, que era uma mãe extremamente problemática, né? Que já havia perseguido outros professores. Por quê? Porque ela tinha um histórico de buscar a filha 2 horas depois do horário, então chegava 1h da tarde. Quando ameaçavam chamar o conselho tutelar, aí o que ela fazia? Atacava o professor, denunciava o professor. Então foi uma situação onde eu falei de plágio, né? De trabalho. E sem querer apareceu uma parte do e-mail da aluna que nunca ninguém ia identificar. O que a mãe faz? A mãe que se preocupa tanto com a imagem da filha. Ela vai na mídia, expõe o nome da escola, o meu nome, ou seja, ela facilita a identificação da própria filha. Né? Entra com o processo e vai. Que ela nunca vai conseguir, porque, enfim, eu até evitei que esse processo chegasse a ponto de dar alguma coisa, porque se chegasse ela ia se prejudicar. Né? Pra falar em processo, cara, você já respondeu muito processo? Inúmeros, até hoje. Vários. E como é que já perdeu algum? Cara, até o momento, até onde eu sei, não. E como que você faz para se virar nesses processos? Você mesmo que se... Eu tenho vários advogados, vários parceiros, só que nem chega a precisar. Porque a maioria arquiva antes mesmo de dar andamento, porque não tem justa causa, né? Dentro do processo penal, principalmente, ou dentro do processo civil, você tem que ter justa causa, você tem que ter mínimos indícios daquilo, da autoria, daquilo que está sendo pedido, o dolo tem que ser comprovado, né? Que é o dano que você está alegando, e a parte que tem que comprovar, né? E também nas minhas manifestações, eu tomo muito cuidado para não passar a questão da liberdade de expressão, né? E do direito de denúncia, de interesse público, né? Então, isso é muito simples, na verdade. É que as pessoas extrapolam, realmente. Tem pessoas que realmente extrapolam. Tem pessoas que realmente são gordofóbicas. Tem pessoas que realmente são preconceituosas e discriminam outras pessoas. Agora, isso acaba prejudicando as reais vítimas, né? Esse tipo de ação que fala que você persegue, quando na verdade você está trazendo uma denúncia séria, acaba prejudicando reais vítimas. Deixa eu falar uma coisa com você que me chamou a atenção, né? Uhum. Então você lá no teu personagem, lá no Coach Irônica, você acaba descrevendo umas pessoas, mas você nunca fala o nome. Não. Né? A gente já percebeu isso. Mas, e Campo Grande, sei lá, acho que está com 1.100.000 habitantes. É uma cidade... É um ovo. Não, tecnicamente o Mato Grosso do Sul é grande, né? A gente não tem 2 milhões de habitantes, pô. É verdade. A gente não tem 2 milhões de habitantes. Você pega uma grande capital, sei lá, Curitiba, São Paulo, é 12 milhões de pessoas morando em volta da grande São Paulo. Eu moro em São Paulo e em Campo Grande. Então, São Paulo, assim, se acontecer uma coisa muito estapafúrdia na sua vida, ninguém nem vai saber, porque é muito grande. E muita gente, né? Mas, assim, vamos voltar pro nosso redor aqui do Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você já encontrou alguém em algum ambiente público que você falou sobre? Eu sempre encontro. Sempre encontro. E aí, como que é a reação dessas pessoas? As pessoas, na verdade, fingem demência. Sempre fingem demência. Elas fazem de conta que não é com elas. Elas fazem de conta que não é com elas. Mas você tem consciência que essas pessoas não têm um afeto por você, né? Isso eu tenho, mas assim, isso aí não é nem só dessas pessoas. Eu acho que metade de Campo Grande não tem afeto por mim. Não sou muito amada, não. E como que é isso? Você ter essa consciência que você tem vários desafetos. Na verdade, assim, eu acho que tudo que provoca, tudo que gera algum movimento da verdade, de expor, né, aquilo que você esconde, vai te incomodar. Não precisa ser uma pessoa. Pode ser uma simples situação. Né? Imagina, sabe aqueles eventos de igreja bem das tiazinhas, das velhinhas que saem expondo todo mundo?
qualquer pessoa que vai, né? A pessoa tem que ser um pouco corajosa, Sim. né? Então, eu acho que o ambiente, o contexto ali acaba propiciando. Mas uma coisa que eu nunca tive foi falta de educação. Eu já vi pessoas que são polêmicas, são produtores de conteúdo, que vão ali para polêmica mesmo e brigam, Já aconteceu situações de tentarem me expulsar de um evento. Na situação, eu fiquei sentada do começo ao fim. Eles esperavam que eu fosse causar ou, enfim, trazer alguma situação onde iria me prejudicar e, na verdade, eles saíram prejudicados. As pessoas às vezes olham por você ter criado, né, esse personagem, a coach irônica, pensa que você é uma desequilibrada emocionalmente. Totalmente. Passional, louca. Ela até o teu figurino, tudo, né, cara, como você encena. Mas, na verdade, eu que estou aqui batendo esse papo com você, percebo que você tem um controle muito legal das suas emoções, né? Porque o que eu penso é o seguinte, não é como você age, é como você reage. Uma crítica, que a gente tá batendo papo, trocando uma ideia. E eu sempre digo aqui, eu sempre aprendo muito nessa mesa. Eu sou a pessoa que mais aprende nessa mesa. Porque para ter essa troca de ideia, eu preciso parar e ouvir. Às vezes as pessoas, simplesmente por achar que estão falando dela, ela toma aquilo ao pé da letra, esquece, parece que fica cega emocionalmente, não analisa. Mas eu penso o seguinte, que você falou no começo, não é ouvir a crítica de quem não construiu nada, mas, poxa, eu posso aprender com isso? Será que se eu ouvir isso aqui, eu vou ser uma pessoa melhor? Porque qual que é o meu fiel da balança? Por exemplo, eu penso comigo, né? Bom, se eu amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, eu vou me tornar um pai melhor, um esposo melhor, um melhor patrão, um melhor empreendedor, um melhor amigo, um melhor colega de trabalho. Tudo em volta de mim vai ficar melhor. Então, inclusive, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Sim. Mas qual que é o problema do brasileiro? Ele não quer ouvir o contraditório. Então, quando eu tive uma experiência fora do Brasil, onde com o americano ele não esboça a reação com você, é o jeito dele. Mano, eles sabem como que eles vão no Walmart? Pijama. Eles vão de pijama, eles são eles e pronto, acabou. Então, uma coisa que eu aprendi muito legal lá nos Estados Unidos, sabe o que o americano faz muito bem? Cuida da vida deles. E nós, brasileiros, não, nós nos importamos mais do que os outros pensam, deixamos de viver os nossos sonhos com medo da crítica, com medo de se arriscar, com medo de fazer, e a vida está passando. E aí você não se expõe por medo, por vergonha, e aí você acaba vivendo uma vida que não é sua. A pior forma de você lidar com a crítica é ignorar, tem que saber ignorar. Se eu apenas... vou bloquear, falam mal de mim, vou bloquear. Eu não bloqueio, isso que vocês podem deixar registrado, tá? Eu posso até documentar. Eu não bloqueio nenhum comentário, ela pode me xingar, ela não será bloqueada. Porque como que eu vou provar na justiça que ela me xingou sem ter um comentário? Aliás, eu tô falando isso brincando, né? Mas assim, eu preciso dar direito ao outro falar, né? Eu me considero, por exemplo, uma pessoa de linha esquerda-direita, aliás, esquerda-centro. Mas eu critico várias coisas do meu lado. E eu vejo que outras pessoas, tanto do meu lado quanto de outros, seja da direita, seja, sei lá, não importa o ideal político, elas abraçam incondicionalmente uma ideia. E nenhuma ideia se abraça incondicionalmente. Porque ninguém está certo 100%. Ninguém, nenhuma pessoa, nem eu, nem você, ninguém está 100% certo. Então nós precisamos aprender a questionar. E eu acho que isso incomoda muito as pessoas, porque às vezes quando eu vou falar alguma coisa, mas você não é de tal lado? Por que você está defendendo essa ideia? Né? Mas peraí, mas você não é, por que você está defendendo liberdade de expressão? Mas ela precisa ser defendida. De ambos os lados. É o que eu estou te falando, a ignorância, ela perde quando você não abre espaço para o contraditório. Exatamente. Então, a gente ia ser igual aquela música da Pitty, você lembra? A música da Pitty que ela fala... Ai, cara, me falhou a memória agora. Que ela fala, pane no sistema, alguém me desconfigurou. Sim. Como que é o nome da música, filho, sabe?
Eu não lembro o nome, mas eu sei a música, mas eu não lembro o nome. E aí tá todo mundo sendo feito em série. A gente não é feito em série. Todos nós temos as nossas diferenças, as nossas particularidades. Com certeza. E aí, o que acontece? Quando acaba o diálogo e entra em ação a ignorância, de fato de você abraçar uma ideia como aquilo de verdade única, cara, você acabou com o diálogo. Com certeza. Você não tem mais o diálogo. É o seguinte, poxa, o que eu posso aprender com essa pessoa? Então, as pessoas aqui no Brasil, por ter essa polaridade entre direita e esquerda, o certo ou errado, não, se você não tá comigo, você é errado. Entendeu? Não, se você não faz dessa forma, cara, e aí que eu falo pra você, que acaba com a criatividade de um povo. Então, é claro que, poxa, você vê vários e vários escândalos dentro do setor público e acaba te desanimando um pouco. Mas, por exemplo, a arte, se ela fosse mais pulverizada, os recursos, pessoas como você poderiam ter o recurso para quê? Para criar a tua arte, vários outros artesãos, enfim, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o que acontece? Às vezes as pessoas ficam esperando uma oportunidade e não criam a sua própria oportunidade. E aí vem uma pessoa igual você, toda criativa, vai desenvolver novas ideias. Eu acredito que dentro da sua cabeça deve ter milhares de ideias para você fazer. E as pessoas não conseguem ver a tua luz brilhando. Não. Aí vão fazer o seguinte, não, vamos lá e vamos apagar essa luz. Uhum. Se a gente não consegue brilhar junto com ela, vamos lá e vamos apagar a luz. Não, e o pior, ainda dizem defender aquilo que fazem. Exatamente. Né? Dizem, aliás, até me errei aqui, dizem defender, né, ou lutar contra aquilo que justamente fazem, né? Então, a gente protege as mulheres, mas vão lá e fazem o quê? Silenciam mulheres, né? Então, é de uma hipocrisia, assim, latente, não tem como você não enxergar isso. E como que você desenvolveu esse cunho jornalístico investigativo? Pô, porque você tem que ter tempo para você ler, saber, porque assim, isso que Campo Grande é uma cidade grande, Uhum. grande para o Mato Grosso do Sul. Mas uma pessoa dizer lá, chegar, por exemplo, a gente tá falando dos coaches, né? Ela chega lá falando que ela tem conexão com o fulano, conexão com o ciclano. Vem comigo que eu faço, eu recebo direto esses convites. Uhum. Vem aqui, paga tanto que você vai ter uma mesa, uma network com fulano de tal. Um café da tarde com gente influente. Nós vamos nos encontrar no hotel tal, um breakfast lá que você vai fazer uma network poderosa. Paga aqui R$5.000. R$10.000 para você ter o contato com o fulano. Cara, como que você entende esses bastidores e você vê tudo isso? Então, em 2017 também, eu fiz um curso de coach, né? Enfim, mas não como formação. Eu fui aluna, né, de uma imersão. E essa coach, ela alegava que era neurocientista e que já tinha sido da equipe do Tony Robbins, babá. O Tony Robbins lá dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, isso. Mentira, mano. Então, e aí tem uma coisa que as pessoas precisam muito entender. Primeiro, Tony Robbins não tem equipe, ele atua sozinho. Segunda questão, o que é a equipe? Na verdade é o staff que você vai lá, paga para participar, né, e você se voluntaria para participar ali da produção. Mas isso não é ser equipe, você não vai treinar pessoas, você vai ajudar ali a colocar no lugar, aí de uma dinâmica para outra, e ponto. Quando eu falo, a gente chama de meia-verdade, né? Quando eu digo eu sou da equipe ou eu fui da equipe, não é qualquer cargo, não é qualquer ambiente, mas o grande erro das pessoas é que elas não pesquisam. E eu, grande curiosa que sou, sempre pesquisei. E ao pesquisar eu fui descobrindo todas essas mentiras. Começou bem ali mesmo. E a gente acabava comentando entre si, na época eu tinha um namorado que foi quem me indicou e eu fiz ele sair de cara, falei, isso aqui é uma piada. Tanto que quando eu participei, primeiro que eu participei só por essa fala, sou neurocientista e fui da equipe do Tony. E eu já havia feito treinamento com o Tony porque ele dava treinamentos numa empresa que eu representei há um tempo atrás, aqui no Brasil. E a gente comentando entre si, volta e meia, como eu sempre conheci muitas pessoas, sempre me relacionei muito bem com qualquer pessoa. Não sei se seria o correto falar, mas eu tinha uma certa relevância. Então, o que eu falava tinha um certo peso, só que na época eu nem percebia isso, né? E a gente comentava no privado mesmo, e aí ela fez um BO, que eu estava difamando e tal, só que ela estava tão queimada na cidade, né? Alguns vão lembrar, eu vou colocar só o último nome, que é Justo, né? Do curso PVR.
E aí, ela estava tão queimada, enganou tantas pessoas, que ela fugiu de Campo Grande e foi para o Rio Grande do Norte. Na época, e até pouco tempo atrás eu não sabia, mas ela falava que ela teve que sair daqui porque uma pessoa a perseguia. Ia perseguir nas ruas e tentou raptar um filho dentro de um shopping. Essa história mirabolante que a ajudava a vender os próprios cursos dela, né? Como história de superação. E todo mundo conta essa história de superação, A jornada do herói. A jornada do herói. E aí, no caso, ela seria da vilã, mas tudo bem. Então, depois de um tempo, eu comecei a ter. Ela, enfim, não apareceu no BO, colocou o endereço até errado lá e o BO arquivou. Fiquei indignada, falei, não, ela colocou meu nome no BO, então agora vamos denunciar de verdade. E eu passei, de fato, todas as informações falsas que ela publicava, por ela ser uma figura pública, estar fornecendo um serviço, ter enganado a mim e milhares de outras pessoas, eu chegava nas pessoas que jamais saberiam que ela estava usando nomes, como Leite Fantinelli, Marco Feliciano, entre milhares de outros, eu chegava neles porque eu tinha facilidade com os contatos e comentava, olha, ela tá usando teu nome pra isso aqui é verdade? Não, nunca fez trabalho pra gente, nunca atendeu a gente, tem essas conversas até hoje. A última dela, inclusive, em 2022 ou 2023, foi a falar que tinha um programa no SBT. E aí, quando a gente passou a questionar, né, várias pessoas, não, é na afiliada, é na TV Ponta Negra. Aí você entrava em contato com a TV Ponta Negra, eles falavam, não tem, mas nem sempre passa. Tem ou não tem? Aí você via que tinha esquema ali dentro mesmo. Sim. Então é muito fácil você descobrir uma mentira. Basta buscar, não precisa de muita coisa, até porque todo canal tem uma programação. Só que ela foi perdendo contatos em razão disso, foi tendo muitos problemas, porque toda a verdade que ela contava na rede social ela teve que ir retirando, porque usava o nome sem autorização, né? E a última dela foi fazer uma denúncia de Maria da Penha, afirmar que namoramos em 2017. Ou seja, eu era lésbica e não sabia, fui descobrir recentemente, né? Nem saí do armário, a pessoa me tirou, basicamente. E não, gente, não gosto. Não, mas também não tenho nada contra. E aí ela conseguiu a medida protetiva, até porque a palavra da vítima tem mais força. Que rolê maluco, cara. E tem um porquê da vítima realmente ter uma palavra mais forte. Que rolê né? maluco, a mulher inventar que teve um relacionamento com você. Deve ser alguma paixão, né? Porque ela, eu acho que nunca saiu do armário, mas enfim. E aí o que acontece no decorrer disso, depois que eu fiquei sabendo disso, eu comecei a pressionar a ex-advogada, essa advogada mandou, hoje atende as vítimas dela, a ex-advogada, né, descobriu que era uma farsa, que era uma mentira, e o mais louco é que no primeiro BO, ela falava que eu só fui aluna, e aí 3 anos depois eu virei a namorada, né? E detalhe, tá? Era um relacionamento de 20 dias. Apaixonou mesmo, né? Então, em razão disso, inclusive, surge o Coach Irônica, porque a minha história assim, de realmente perceber as mentiras desses bastidores, começou com ela, querendo ou não, né? Tem até que agradecer de alguma forma, né? E então, quando eu fui analisando essas situações e expondo para essas personalidades, essas mentiras que envolviam o nome delas, eu acabei ganhando notoriedade, inclusive consegui vários contatos. Então, através dessas denúncias, eu fui tendo abertura de espaços. Até no vídeo que você viu, eu até falo, gente, eu tenho acesso a todas as pessoas e eu nunca usei o nome delas. Porque eu acho de uma breguice, agora falando como coach irônica, é tão brega você querer construir uma imagem se espelhando em outra pessoa. É muito mais legal você ser a pessoa que as pessoas querem ser perto. Você ser a pessoa que as pessoas admiram. E não utilizar o outro como um reflexo, né? Até a própria produtora dela, em 2024, agora em junho, me ameaçou fisicamente, assim, no shopping, né? E eu acho que, novamente, ela queria me desestabilizar, como em outras situações. E eu fiquei sentada ali quieta. Veio o pai, que já até agrediu uma ex-funcionária da Drogazil, isso foi até exposto em uma outra página. Que rolê. Então, passei por muitas situações, né? Mas quando você tocou nesse ponto da questão da inteligência emocional, eu acho interessante pontuar uma coisa. Para que você tenha inteligência emocional, você tem que também ter desinteligência emocional. Porque hoje você fala o quê? Em controle emocional. Mas como que eu controlo o que eu não conheço? Por exemplo, se você for... A grande frase, cutucar a onça com vara curta. Por que é um problema? Porque você não conhece.
pelo menos a grande maioria, não sabe o que fazer numa situação dessa. Sim. Então, você precisa conhecer o terreno para você explorar esse terreno. Como que eu vou controlar uma emoção que eu não conheço? Eu sou uma pessoa que, quando eu tô emputecida, não acredito que eu vou lá meditar. Eu detesto meditação, inclusive. O que eu faço? Eu coloco para fora. Eu grito, eu quebro alguma coisa, enfim. Eu não agrido alguém. Eu extravaso. Dentro de limites que me possibilitem não prejudicar ninguém ou outros, né? E aí eu vou estar ciente dessas emoções e vou conseguir controlá-las. Agora, se eu não coloco essas emoções para fora, eu vou ter um grande problema. Então, hoje a gente vê... Pode ficar até doente, né? Com certeza. Você vai em seminário de coach ou qualquer outro, porque hoje todo mundo apoia as mulheres, todo mundo apoia as pessoas vítimas e tal. E virou um mercado, né? O mercado como eu posso colocar, das associações, né, que protegem vítimas de alguma coisa. E, na verdade, geralmente, os propositores são pessoas mais doentes ainda, né, que se alimentam daquela violência. Então, o que eu mais vejo são as pessoas falando, você tem que aprender a se controlar, você tem que controlar, você tem que controlar. E, por exemplo, uma vítima de violência doméstica, ela não tem que controlar, ela tem que realmente colocar as emoções pra fora, porque senão ela não vai saber lidar com aquilo. Mas aí eu te pergunto, a gente viu casos agora, né, aí em Campo Grande, de feminicídios e tal. Você tem consciência, elas já sabem o que precisam fazer, elas sabem que tem que ir na delegacia e tal, tal. Mas não adianta elas saberem disso e não terem estrutura para isso. Então, como é que eu lido com um psicopata? Como é que eu lido com um homem violento? Cadê o curso disso? Como é que se eu for ir na delegacia e fazer uma denúncia, eu vou chegar em casa falando pro meu agressor que eu denunciei ele? Não! Então, há uma desinteligência dos poderes em razão de como são feitas as diligências. O sistema está todo errado. Então, não adianta as leis, porque aí vão lá culpar a delegada. Não estou defendendo, nem tô acusando. Você vai lá denunciar a delegada, mas a delegada está seguindo o script, porque se ela não segue, vai ficar ruim para ela depois. Ela que vai responder. Exatamente. Mas concordo, há uma dessensibilização, há uma falta de inteligência comportamental dos agentes. Mas quem tem que fornecer isso? É o Estado. E o Estado não é só a instituição, o Estado somos formados por ele. Né? Então, assim, o Estado Democrático de Direito, que inclui deveres, poderes, etc., nós somos ele. Exato. É a mesma coisa o cara falar, não, esse dinheiro é do governo. Não, o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso. Ou Dani, é o seguinte, não tirando a coach irônica do lado agora, tirando a Dani, tirando todos os personagens agora. Então agora estou falando com a Dani mesmo. O que é felicidade para você? Felicidade, eu acho que é estado de presença. É você viver o agora e aceitar o momento. Não só a emoção, a alegria, né? Mas a felicidade é um estado de presença mesmo, de você aproveitar aquele instante, aproveitar aquele momento. E o que é fracasso para você? Fracasso, eu acho que desesperar. O desespero para mim seria o fracasso. O desespero, ele é a falta de esperança, né? E aí você perdeu a esperança, você tá morto, né? Exatamente, porque as pessoas atribuem fracasso o fato de você errar, né? Ou não dar certo, mas isso sempre vai acontecer, né? Acho que fracassar mesmo é você desesperar, ou seja, perdeu a esperança, perdeu a vontade, perdeu a motivação e você empaca, né? Estagna. 3 coisas importantes para você na sua vida que você não abre mão, numa escala de 1 a 3. A mais importante, a segunda mais importante, a terceira, ou você pode fazer o contrário, a terceira mais importante, a segunda e a primordial que você não abre mão. Ok, eu vou fazer pela primordial, então, Deus, tempo e dinheiro. Deus, tempo e dinheiro. Exatamente. Já me explica por quê. Ou pode ser riqueza, enfim. Bom, Deus, porque eu tenho um contato com Deus, deixa eu fazer contato, meu amigo, legal. Desde muito criança, eu converso de uma forma muito de boa, assim. Então, para mim é algo natural, né? E tempo, porque hoje, até a gente estava falando de correria e tal, eu posso te falar com tranquilidade, sabe aquela coisa que você fala assim, e aí, tudo bem com você? E a pessoa fala, mega corrida. Eu não tenho esse problema, porque desde 2018, quando eu resolvi sair, fazer minhas artes e tal, eu falei assim, eu quero ter tempo.
Então hoje eu trabalho a cada 15 dias, 12 horas e ponto. Não importa se vai ter 1000 trabalhos. A cada 15 dias, 12 horas. Eu valorizo muito o tempo, porque é nesse tempo que eu crio, que eu tenho ideias, que eu aproveito o momento, né? Que eu posso dar uma caminhada. Hoje as pessoas estão num frenetismo tão grande de, eu preciso chegar ao sucesso, eu preciso trabalhar. E, cara, na moral, isso vai ser muito clichê, mas se você não tiver tempo para ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Você precisa ter tempo para ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro não está intrinsecamente ligado a você se matar de trabalhar. Claro que vai ter uma fase na sua vida que você vai trabalhar mais, mas dá para você se organizar de uma maneira que você tenha um bem-estar melhor. E para isso você precisa de planejamento. Então hoje eu vejo as pessoas sufocando, morrendo, ficando sem saúde, doentes, porque não tem tempo. E a gente precisa de tempo para tudo. Pra gente enriquecer, a gente tem que ter tempo. Tudo tem um tempo. As pessoas querem acelerar esse tempo e estão perdendo tempo em razão disso. E a última, qual que era? E a última é dinheiro, né? Dinheiro, porque sem dinheiro você não faz nada. Há uma demonização do dinheiro, né? Só que dinheiro não inclui somente a nota, né? Dinheiro inclui sua organização financeira, e dinheiro inclui seu tempo. Dinheiro, na verdade, acaba sendo uma junção de tudo, né? Sem dinheiro você não faz nada. Se eu não tiver dinheiro, uma estabilidade, como é que eu vou produzir meus conteúdos? Como é que eu ia ter tempo? Como é que você vai arrumar esse dinheiro, né? Exatamente. Como que eu ia ter? Inclusive, como é que eu iria falar com Deus do tanto que eu falo, se eu não tivesse um mínimo de estabilidade? Eu ia ficar me preocupando com o quê? Eu ia ficar me preocupando que eu tenho que pagar a conta, que isso, que aquilo, aí Deus ia ficar em terceiro plano. Eu preciso me organizar, eu preciso ter um planejamento. Eu, como artista, eu falo isso para todos os artistas. Cara, vocês ganham 100, 200, 300 mil reais, no final do mês não tem nada. Para onde está indo isso? Que débito emocional é esse que vocês têm, que vocês perdem, assim, né? Então, Deus, tempo e dinheiro, porque a gente precisa subsidiar essas ideias. Show. Casamento é? Casamento, misericórdia. Desafiador, né? Imagina pro meu. Casamento é desafiador. Desafiador. Não, acredito, né? Poxa, a gente fala de casamento porque, assim como há uma demonização do dinheiro, houve também uma demonização do casamento. Sim. As pessoas, elas tiveram... Como que a gente vai falar? De pessoas imperfeitas que fizeram escolhas erradas e aí tiveram um casamento infeliz. O bom não vem com estrela na testa. Uhum. No meu consentimento, estou casado há 20 anos com a mesma pessoa, um casamento feliz e eficaz, ele não acontece do dia para a noite. É igual uma terra, você precisa cuidar dela. Para que a erva daninha não cresça, você precisa colocar o adubo, cuidar, regar, para que gere frutos bons. E como é que tá seu relacionamento com Deus, né? Tipo assim. Exato. E aí o que acontece? As pessoas às vezes casam para ser feliz. E não para ser feliz junto com o outro. Uhum. Querem a metade da laranja, né? Exatamente. Então, eu acredito muito no casamento. Eu acredito que o casamento ele é a base de uma sociedade. Desde que o mundo é mundo, é construído o homem, a mulher e os seus filhos, que vão dando sequência para as gerações. E eu acredito que nos últimos tempos as pessoas, pelas suas experiências ruins, acabaram, não, casar homem não presta, mulher não presta, tá, mas você presta. Uhum. Eu não presto, quero alguém que presta comigo. Uhum. Entendeu? Então eu quero o melhor para mim, mas eu não quero ser o melhor para ninguém, entendeu? Há também eu gosto muito de uma pastora chamada Laodiceia Mendes, que ela é fantástica, e ela fala de sexo no relacionamento, no casamento, e sexo ela compreende como um contexto muito amplo. E por que eu tô falando disso? As pessoas estão se baseando tanto em modelinho de casal margarina que elas estão esquecendo. O que seria casal margarina? A margarina é aquela coisa só sal e gordura, assim. Não tem uma substância. Ou seja, eu caso com fulano porque fulano atende os requisitos da sociedade, dos meus pais, mas e os meus? Quantos casais você vê separando, às vezes por traição ou qualquer outra? Porque a pessoa está junto com você que ela não quer estar. Ela não ama aquela pessoa, ela não gosta.
daquela pessoa, mas a sociedade ou o grupo a qual ela pertence aprovam. Então a gente está seguindo muitas referências, modelos, o modelinho de perfeição. Não existe ninguém perfeito. Exato. E a gente está colocando essas referências, trazendo elas para nossa vida, algo que não comporta. Para a sua realidade. Tem mulheres que não são ultra femininas, vamos dizer assim, né? Mulheres que não são femininas e delicadas. Tem mulher que, meu Deus, passa levando tudo, né? Tipo, eu me incluo dentro disso. E aí vai precisar de um homem manso, calmo, para lidar com aquilo ali, né? E ele não tem que jogar a personalidade, ele tem que jogar o caráter. Com certeza. Então, eu vejo que as pessoas estão... Aí você vê aqueles movimentos, Red Pill, Red Bull... porque a mulher tem que seguir esses requisitos. Não, porque o homem tem que... Gente, você gosta? Então fique junto. Por que você está buscando um script? Quem busca script é diretor de cinema. Não, e outra, escreve a história junto, né? Exatamente. A gente está buscando pessoas perfeitas, e pessoas perfeitas não existem, e a gente está esquecendo o lado emocional, né, do casamento. Você vê, a maior parte dos casais, 80%, isso até no âmbito jurídico, se separam, se divorciam por falta de intimidade. Com certeza. Por quê? Porque está focando em coisas e está demonizando outras que não fazem... Se você pegar a Bíblia e ler, olha que eu nem sou uma grande religiosa. Se você pegar uma Bíblia e começar a ler tudo que fala sobre casamento e relacionamento, você vai ver que o casamento, primeiro que ele vem de um Deus que é relacional. Que ele preza pelo relacionamento, por uma conexão profunda. Então, se esse casal não se ama, e assim, sendo bem escrachada, se ele não se ama, se ele não se beija, se não tem intimidade, ele vai pra onde? Ele vai virar um casal de amigos, Exato. De parceiros. E aí o cara gosta de muitas vezes estar mais com um amigo do que estar com uma mulher. Não, aí é puxo. Entendeu? Então, acho que é isso, é desafiador, porque nós estamos lidando com duas pessoas completamente diferentes que precisam de alguns ajustes para se encontrar e se conectar em alguma coisa. Com certeza. Né? Vamos lá, Dani. Seguindo aqui no nosso bate-papo, que dessas perguntas mais pessoais, que você fala sobre lealdade. Putz, lealdade é uma coisa que pega pra mim, viu? Porque as pessoas também atribuem, pelo menos ao meu ver, a lealdade a uma questão de você nunca vai errar com a pessoa. Não. Lealdade é você ser fiel àquilo pré-estabelecido. Então, se eu tenho um amigo, vou até trazer um exemplo. Aconteceu comigo esses dias. Em razão da minha paz, esse meu amigo me chamou pra comer um churrasco. Vamos comer um churrasco e tal. Leva o seu marido, a gente vai lá e come, beleza. Aí eu falei, beleza, vamos combinar assim. Aí ele falou assim, só tem um porém, eu não posso postar nada com você, nem nada, porque há 2 anos atrás, que eu postei um negócio com você, uma big patrocinadora, encheu. Eu falei assim, peraí, então não faz nem sentido. Mas você tem que entender que eu não sou artista do teu nível, eu tenho que pagar conta. Eu falei, então, mas deixa eu te falar uma coisa, tem riquezas que estão acima das suas contas diárias. E isso pode te trazer um prazer ou um cômodo momentâneo, mas daqui a pouco você perde. Essa pessoa vai estar com você quando você for o alvo da polêmica? Será que ela vai estar presente com você? Então, assim, que raios d'água você acha que é? Qual é esse grau de importância você acha que tem para você achar que eu posso interferir na sua imagem? Será que também não poderia ser o contrário? E aí ele falou assim, mas amigos, negócio à parte. Eu falei, boa ideia, porque eu recebi tanta denúncia sua e nunca publiquei. Acho que é por conta disso, porque eu soube separar isso, mas agora eu vejo que você tem uma vasta inteligência emocional que supera isso, então... Foi recíproco. Exatamente, então eu acho que lealdade é reciprocidade. É eu entender aquilo que é importante pra você, e mesmo que aquilo, de alguma maneira, me gere alguma necessidade de renúncia, eu fazer isso por você. Agora vamos fazer uma pergunta aqui pra coach irônica. Peraí. É que a coach irônica respondesse. Pode dizer. Você perdoaria uma traição? Sim. Sim. E que conselho você daria para quem não consegue perdoar uma traição? Agora você me pegou. Não, mas você é coach irônica. Agora me deixou encabulada. Meu Deus. Olha, repete a pergunta, por gentileza. Eu primeiro perguntei se você perdoaria uma traição. Coach irônica respondeu de bate-pronto que perdoaria. Sim. E que conselho você daria para quem não consegue perdoar uma traição? Para quem não consegue perdoar uma traição.
É que é uma pergunta muito ampla. Não, mas é a coach irônica, seja objetiva, Tá, não é a vamos Dani que tá lá. falando. Tá bom. Olha, para quem não consegue perdoar uma traição, verifique se a traição está acima daquilo que você acha importante com o outro que precisa ser perdoado. Muito bom, muito bom. Dani, a gente está chegando para o final do nosso podcast aqui, episódio 149. E eu vou fazer uma última pergunta para a Dani mesmo, tá? Aham, Para a gente finalizar aqui, depois a gente vai fazer as considerações finais, tá ok? tá ok. Então, de todo esse rolê que a gente falou aqui, a Dani artística, a Dani a coach irônica, a Dani dane-se, a Dani esposa, a professora gordofóbica, tudo isso. Quem é a Dani? A Dani é uma multiartista, com múltiplas personalidades e que gostaria inclusive de deixar uma mensagem. Vai aparecer muitas pessoas falando o seguinte para você: mas por que você não foca numa coisa só? É isso que dá sucesso, focar numa coisa só. Assim como nos investimentos, é recomendável que você nunca coloque todo o seu dinheiro em uma coisa só. Então, por que você vai colocar seus talentos em uma única personalidade, em uma única coisa? Né? Então, ser Dani-se, ser Dani, ou ser as várias personagens que eu criei, é justamente fazer jus às várias habilidades que eu desenvolvi ao longo do tempo. Ser eu mesma é ser várias dentro da minha criatividade. Poxa, que legal, que legal. E aí, curtiu estar com a gente aqui no Café Brothers? Maravilhoso, adorei as perguntas, foi incrível. Agradeço muito o convite de vocês, espero estar aqui mais vezes. Adorei a cidade, adorei a comida, inclusive. E é isso. Poxa, legal. Eu também quero agradecer por bate-papo. Tive aqui com uma pessoa totalmente extrovertida, alegre, com uma energia muito alta. É uma pessoa que olha a vida de um parâmetro diferente dos outros. Eu gosto de conversar com pessoas assim, que não olha para o normal, mas enxerga o sobrenatural. Uhum. Gostei do jeito como você trata o seu relacionamento com Deus, né? Na verdade, a palavra é relationship, né? Que a gente entende que essa troca de ideia, a gente com Deus, a gente tem o livre acesso de trocar, e quanto mais a gente pega, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente se conhece. A distância ficou no Velho Testamento, né? Essa distância. A gente conhece mais ele, a gente conhece mais a gente consegue ser pessoas que não que é fácil, mas que tenta perdoar, que tenta viver uma vida com propósito. Esse trabalho que você faz lá tem um nível de sarcástico, mas eu achei muito bacana porque você traz luz e esclarecimento para as pessoas que têm um nível de ignorância muito alto aqui no nosso país, e as pessoas são levadas muito pela emoção e acabam deixando a razão de lado, não colocam esse filtro, acabam perdendo dinheiro, acabam perdendo tempo, acabam perdendo até a esperança. E essas pessoas que usam de má fé do coach, elas trazem um malefício muito grande para as pessoas. Eu acredito que a técnica coach, ela é legal, desde que seja feita por pessoas sérias. Sim. Pessoas que realmente se importam com a vida do outro, e não em ganhar dinheiro. Curso de vender curso. É isso? Exatamente. E, bom, quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Bom, primeiro TikTok, Coach Irônica, né? E quem quer conhecer mais o trabalho artístico, né? Seria o Dani-se, que é o DANISEBR, no Instagram. E também nós temos o Coach Irônica também no Instagram, né? A Coach Irônica está mais atrelada a desenvolvimento humano, a percepções mais críticas da sociedade, né? E a Dani-se está mais para as artes. E a galera pode mandar DM lá que você responde. Com certeza, eu sou a pessoa que mais responde, eu não deixo nenhum lá, nenhuma notificação. Show! O que a nossa convidada merece, Isa? Obrigada.